todos. O senhor presidente desta mesa de trabalho, coordenador do 4º Congresso Brasileiro de Direito Tributário, professor Oscar Mendonça, professor Humberto Ávila, professor Roque Antônio Carraza, senhores participantes desse 4º Congresso, é com grande alegria, com imensa satisfação, que abro este congresso para tratar de assuntos de grande interesse, tendo em vista a conjuntura nacional. O tema que me foi proposto é a verdade material no processo administrativo tributário. E eu devo dizer que esse é um ponto importante, tendo em vista uma reforma tributária no Brasil. Tenho as minhas dúvidas e tenho expressado essas dúvidas com certa frequência sobre a possibilidade de uma grande reforma estrutural dos tributos no Brasil, dada a complexidade jurídica do Estado brasileiro, com a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios, sendo que os Estados são 27, contando o Distrito Federal, e os municípios são mais de 5.600. Né? Se todos esses protagonistas sentarem-se à mesa de discussão, essa mesa será enorme e, portanto, interesses regionais, interesses entre estados, divergência de interesses entre estados, entre os municípios, virão certamente à tona. E é por isso que desde 1988, isto é, quando foi expedida a Carta Suprema até hoje, se fala numa reforma tributária, mas, como nós vimos, nada se fez, a não ser providências tópicas, providências que não demandem uma mexida, uma reforma que eu diria substancial no texto brasileiro. Isso tem um lado negativo porque vai consolidando erros antigos, vai consolidando problemas que poderiam ter sido resolvidos com o tempo. Mas, por outro lado, tem uma vantagem. O sistema brasileiro é um sistema que tem funcionado admiravelmente bem. Quando eu digo admiravelmente bem, não estou dizendo que é admiravelmente para o bem. Ele funciona bem, ele é ágil, é rápido, é bem concatenado, é bem articulado, as providências tomadas produzem os resultados esperados num breve tempo, diferentemente de outros sistemas que eu tive há pouco tempo contato, né, em termos de um exame mais detido, mais profundo. Pois bem, esse sistema que tem demonstrado tanta agilidade, tanta presteza e que tem dado resultados surpreendentes em termos de arrecadação. Nós sabemos que a cada período de apuração, a União, por exemplo, recebe uma importância sempre maior em termos reais. E esse seria o lado positivo. Mas o lado negativo é importante também. A carga tributária é considerável, a carga tributária brasileira, se bem que não tenha sido fator impeditivo para que o Brasil crescesse 7% o ano passado. Pensemos nisso também, porque é um dado importante. O Brasil cresceu 7% do seu PIB no ano de 2010 e o fez num clima onde a carga tributária é, como todos sabem, elevada. Eu tenho, em outros congressos, em outros
recintos feito até uma conclamação para que nós tomemos consciência disso e encetemos um trabalho mais forte, mais agressivo para conseguir uma reforma tributária. O grande problema do Brasil, e logo entrarei nesse, que é um dos temas que, no meu entender, é muito importante para a reforma tributária, mas o grande problema é o seguinte: a União não tem interesse efetivo numa reforma tributária. Com as contribuições de intervenção no domínio econômico, ela arrecada uma importância considerável e não tem que dar um tostão a estados e municípios, de modo que a União está satisfeita com a marcha dos acontecimentos. Pode não estar por outros aspectos, mas a cada período de apuração ela vê o resultado do trabalho inerente ao Ministério da Fazenda, à Secretaria da Receita. De outra maneira, sente a dificuldade de fazer uma reforma tributária num país de grande complexidade jurídica e política. Não é fácil. E a prova está aí, já houve várias iniciativas, vários impulsos, e em nenhum deles nós tivemos um resultado de acordo com o que esperávamos. Por outro lado, como proclamava, como insistia o professor Geraldo Ataliba, e muitos juristas brasileiros insistem, nós poderíamos fazer não uma grande reforma que mexesse com os fundamentos do direito tributário no Brasil, que seria uma grande reforma constitucional, diga-se de passagem. Nós poderíamos fazer um esforço concentrado de racionalização por parte de cada uma das pessoas políticas de direito constitucional interno. A União faria com os tributos de sua competência, os estados fariam com os tributos também que lhe pertencem e os municípios igualmente. E isso seria uma beleza, ninguém pode ser contra um esforço de racionalização. As leis ficariam mais simples, mais bem concatenadas, mais bem articuladas, e os resultados certamente adviriam a seu tempo. Todavia, há um fator pragmático que impede esse esforço de racionalização, e que é muito simples, é muito singelo, e que está preso às vaidades humanas. Nenhum secretário de Fazenda de Estado, nenhum secretário de Finanças dos municípios, nenhum ministro da Fazenda quer começar um trabalho dessa natureza que tem como corolário imediato o decréscimo da arrecadação. Qualquer esforço de racionalização que venhamos a fazer, e já há vários estudos nesse sentido, implica inicialmente um pequeno decréscimo na arrecadação da entidade. Esse decréscimo vai se atenuando e há uma curva e vai mais adiante, vai aumentando de tal modo que a longo prazo se faz importante e se justifica plenamente. Agora, o secretário de Fazenda, ao se defrontar com esse problema, diz: eu não vou sacrificar metade da minha gestão, ou quase toda a minha gestão, né, promovendo um decréscimo na arrecadação para que o meu sucessor, né, venha a colher os frutos desse trabalho. E assim os secretários de Finanças, e assim o próprio ministro da Fazenda. É isso que tem acontecido. Por que não saiu até hoje um trabalho de racionalização da legislação tributária no âmbito das pessoas políticas de direito constitucional interno?
exatamente por problemas dessa natureza, que os senhores certamente dirão, é um problema pequeno, é uma visão mesquinha da história econômica e política e social do Brasil, mas que existe. E por isso não tem sido feito. Outra possibilidade de uma reforma é aquela que a presidente Dilma anunciou, não sei se vai fazer, mas anunciou, e que consiste em tocar em assuntos topicamente fixados. Vamos resolver esse assunto, que está desvinculado de outros, não vamos mexer em outros assuntos, vamos resolver esse assunto. E diminuir a distância que vai do direito positivo à realidade social que ele disciplina. Vamos diminuir essa distância, torná-la mais razoável. A presidente Dilma vem anunciando, eu acho que esse é um caminho, quem sabe, importante, porque no último anteprojeto de reforma tributária, quando ele chegou no Congresso Nacional, já suscitou 2, 3, 4 emendas substitutivas, depois mais outras, ele tem centenas de emendas substitutivas. Se nós pensarmos que uma ou duas emendas substitutivas de extensão normal já provocam a reestruturação do projeto, imagine dezenas, centenas de emendas substitutivas. Não anda mesmo. Eu e o professor Roque tivemos uma experiência com o Estatuto do Contribuinte. O Estatuto do Contribuinte foi feito com muito zelo, com muito carinho, nós nos reuníamos, discutíamos com seriedade. Não trazia nada demais, trazia apenas a explicitação e o desdobramento de princípios constitucionais inerentes à tradição brasileira, quer dizer, não havia uma inovação que pudesse chocar setores ou arrepiar os interesses de certas camadas da sociedade brasileira. No entanto, esse anteprojeto não andou, está parado há quantos anos, professor Roque? Há 11 anos, precisamente há 11 anos, ele está parado, sem saber por quê. Seria um projeto muito inovador? Não. O objetivo era exatamente tirar do texto constitucional aquilo que havia de estruturante para o processo de positivação do direito tributário e torná-lo mais explícito, mais claro, mais objetivo. Simplesmente esse foi o trabalho e continua parado lá. De modo que eu tenho as minhas desconfianças sobre a trajetória de uma emenda, de um anteprojeto que tem a pretensão de reformar o sistema constitucional tributário brasileiro, com essas observações que eu fiz questão de mencionar. Agora, a verdade material no processo administrativo tributário, esse é um item que pode ser encarado isoladamente e que trará benefícios para aquela racionalização e para aquela diminuição da distância entre a lei e a realidade social que essa lei organiza. Sendo assim, eu devo dizer que a verdade material no processo administrativo tributário, analisando agora com mais detença, fala-se numa verdade material, opondo-se à verdade formal. A verdade material consistiria na amplitude de possibilidades de prova, de se fazer a prova, tanto a favor do fisco como a favor do contribuinte. Então, a verdade material teria esse sentido, enquanto a verdade formal
estaria mais ligada ao Poder Judiciário, que é rigorosamente disciplinado pelo Código de Processo Civil e que nós sabemos tem um rigor muito grande com relação ao controle das provas que são feitas no período de instrução e etc. No direito tributário, no processo administrativo tributário, nós temos uma possibilidade maior. As provas são menos, eu diria, são menos formais, são mais acessíveis àquele que quer provar. Os documentos não são tão vigiados, os documentos são mais livres, é uma prova mais ampla, mais frouxa no sentido de laça. Não andou, está parado há quantos anos, professor Roque? Há 11 anos, precisamente há 11 anos, ele está parado, sem saber por quê. Seria um projeto muito inovador? Não. O objetivo era exatamente tirar do texto constitucional aquilo que havia de estruturante para o processo de positivação do direito tributário e torná-lo mais explícito, mais claro, mais objetivo. Simplesmente esse foi o trabalho e continua parado lá. De modo que eu tenho as minhas desconfianças sobre a trajetória de uma emenda, de um anteprojeto que tem a pretensão de reformar o sistema constitucional tributário brasileiro, com essas observações que eu fiz questão de mencionar. Agora, a verdade material no processo administrativo tributário, esse é um item que pode ser encarado isoladamente e que trará benefícios para aquela racionalização e para aquela diminuição da distância entre a lei e a realidade social que essa lei organiza. Sendo assim, eu devo dizer que a verdade material no processo administrativo tributário, analisando agora com mais detença, fala-se numa verdade material, opondo-se à verdade formal. A verdade material consistiria na amplitude de possibilidades de prova, de se fazer a prova, tanto a favor do fisco como a favor do contribuinte. Então, a verdade material teria esse sentido, enquanto a verdade formal estaria mais ligada ao Poder Judiciário, que é rigorosamente disciplinado pelo Código de Processo Civil e que nós sabemos tem um rigor muito grande com relação ao controle das provas que são feitas no período de instrução e etc. No direito tributário, no processo administrativo tributário, nós temos uma possibilidade maior. As provas são menos, eu diria, são menos formais, são mais acessíveis àquele que quer provar. Os documentos não são tão vigiados, os documentos são mais livres, é uma prova mais ampla, mais frouxa no sentido de laça, de livre. Todavia, eu não posso deixar de mencionar que a verdade material é simplesmente intangível. Falar-se que existe uma verdade material pode chocar a pessoa menos avisada.
sabemos que o real é uno, irrepetível e inesgotável nos seus aspectos. Qualquer real, um guardanapo como este, por exemplo, é uno, irrepetível e inesgotável nos seus aspectos. O ser humano, cada um de nós temos essa unicidade, essa irrepetibilidade e essa inesgotabilidade no que concerne aos nossos aspectos. Ora, a prova material é aquela que pretende amplamente demonstrar aquilo que ocorreu e demonstrar em toda a extensão da sua manifestação. De modo que prova que verdade material tem esse problema. Quando nós falamos ligeiramente, sem compromissos científicos, podemos até falar e todos entenderão que no processo administrativo vigore o regime da verdade material. E aí as pessoas entendem e continuam o assunto e vão passando para outros assuntos. Agora, se nós quisermos fazer ciência do direito tributário, se nós quisermos fazer um estudo mais aprofundado do direito tributário, vamos ter que enfrentar dois problemas, não um. Não da verdade material, mas da verdade, que é um problema filosófico, um problema que está ligado à axiologia, que é parte da filosofia, e sobre o qual há uma discussão imensa, que é a verdade. Existe a possibilidade de uma verdade objetiva, de uma verdade absoluta. Nós sabemos que esta afirmação está comprometida, principalmente nos últimos tempos, principalmente de 200 anos para cá. A verdade absoluta entrou em queda livre. E hoje, com o giro linguístico, essa verdade está totalmente enfraquecida. Vejam, os senhores participantes, que não há um tribunal que resolva os problemas em termos definitivos sobre a verdade, seja no campo dos objetos físico-naturais, seja na região dos objetos ideais, seja na região dos objetos culturais, ali onde está o direito, e muito menos na região dos objetos metafísicos, onde estão as crenças, os valores, etc. A verdade material, então, é intangível por força de breves reflexões que nós venhamos a fazer. Se eu me dispuser a conhecer uma pessoa que seja, lendo toda a sua história, examinando, conversando, convivendo com ela anos, certamente que eu não terei conhecido nenhuma parte pequena, né, da extensão dessa criatura humana. Ela tem traços, tem peculiaridades, tem idiosincrasias que eu não conseguirei dominar, se passar a minha vida inteira, porque o real, repito, é uno, irrepetível e inesgotável nos seus aspectos. De modo que essa pretensão da verdade material encontra esse obstáculo. Depois, o problema da verdade em si. Há várias propostas sobre a verdade. A verdade por coerência, a verdade por correspondência. É a verdade clássica. Um enunciado é verdadeiro se, e somente se, ele corresponder a uma situação concreta da vida real. Eu produzo a experiência, eu faço um enunciado, emito um enunciado e produzo a experiência correspondente a esse enunciado. Se houver um quadramento
do resultado da experiência ao enunciado que eu fiz, eu direi o enunciado E é verdadeiro. Mas a verdade por correspondência sofre daquele grande problema muitas vezes, uma análise que chega a um resultado dado como verdadeiro, não resiste a uma verificação mais profunda e cede logo em seguida. Nós temos acompanhado aí pelos jornais, pelas revistas, as modificações que existem na medicina. Sai um remédio que apresenta excelentes resultados. Depois de 3, 4 meses ele é cassado, é suspensa a sua venda e ele é tido como um remédio pernicioso para a saúde humana. Como é que pode ser uma coisa dessa num campo que é o campo que advém da física? Quando eu digo física, física no sentido lato, abrangendo a física, tanto a microfísica como a macrofísica, mas física, que é um campo que sempre nos deu uma certa tranquilidade. Eu me lembro que em 1971, o médico, a primeira recomendação é: não tome leite nem derivados de leite. Então é a medicina fazendo revisões e revisões arquifrequentes. Antigamente alguém tinha um problema de coração e ficava imobilizado durante tempos. Começava a andar depois de algum tempo, mas com todo cuidado. E hoje em dia o tratamento é bem diferente. Né? E a medicina a toda semana nos dá surpresas. Isso no campo das ciências médicas. Vejam, até no campo das ciências ideais, onde está a matemática, onde está a lógica, na década de 40, surgiu os célebres teoremas de Gödel, Kurt Gödel, que demonstram a incompletude de um sistema de proposições lógico-matemáticas. Se eu levar até a um determinado ponto, ele exibe a sua incompletude e admite proposições contraditórias dentro dele. Até um sistema lógico-matemático não leva à exatidão, à verdade absoluta, quanto mais as situações que ocorrem num outro campo, que é o nosso campo, que é o campo dos objetos culturais. É por isso que todos nós temos as nossas opiniões, as nossas propostas de solução dos problemas, e instalam-se as discussões e os tribunais estão abarrotados de questões a respeito desses problemas. Mas essa é a verdade por correspondência, quando há uma adequação do enunciado à situação concreta da vida real. Há a verdade por coerência, que é aquela que diz respeito aos sistemas lógicos e matemáticos. Se um enunciado, e também a outros sistemas, o jurídico, por exemplo, se um enunciado encontrar correspondência, se ele se articular bem dentro de um sistema, essa simples coerência do enunciado com o sistema já garante a ele o teor de verdade por coerência. Essa verdade por coerência também teve o checkmate no teorema de Gödel. E, às vezes, nós conseguimos acomodar uma proposição dentro de um sistema, ele lá permanece, mas depois de um certo tempo há um desgaste e ele acaba sendo
incompatível com aquele sistema, de modo que a verdade por coerência também foi posta de lado. A verdade por outro tipo de verdade é a verdade por persuasão, aquela conseguida pelo convencimento dos auditórios. Há pessoas dotadas de força retórica muito grande e que têm o condão de transmitir com grande eficácia as suas mensagens. Se essas mensagens forem transmitidas e as expectativas forem satisfeitas, pronto, nós diremos que os enunciados são verdadeiros. Mas nós sabemos que essa verdade por persuasão é episódica, assim como um orador nos convence hoje, o outro nos convencerá amanhã, e outro ainda nos fará convencer em outro dia, de modo que a verdade por convencimento também não satisfaz. Vejam, havia o convencimento pleno de que a Terra era o centro do nosso sistema. E com Copérnico, Kepler, Galileu Galilei, não de um dia para outro, mas durante alguns anos sofridos, né, houve o convencimento do novo sistema, que era o Sol, a teoria heliocêntrica, substituindo a teoria geocêntrica. Bom, quem garantirá que amanhã não surja um outro grande retórico, dotado de uma força expressiva muito grande, e nos convença que a Lua, o nosso sistema, o nosso centro, o centro do nosso sistema? Eu não acredito que isso ocorra. Mas no campo das possibilidades é uma delas. De modo que a verdade por persuasão também é episódico, ocasional, né? E depende de figuras como essas que eu mencionei, de pessoas dotadas de grande tom oratórico. A oratória é fundamental para a transmissão da mensagem. Não se transmite uma mensagem sem um quantum de verdade que nós passamos, que nós transmitimos. E a contra-retórica é retórica também, de modo que a retórica está sempre presente. Se alguém quiser reagir àquela tentativa de persuasão, tem que apresentar outros argumentos com força, com determinação e que suplantem a primeira manifestação. Há a verdade pragmática, que é aquela que se mede pelos resultados obtidos. Alguém proclama uma teoria e mostra já os resultados. Os resultados vêm rapidamente e, quando os resultados são favoráveis, nós diremos que aquela teoria é verdadeira em função da sua pragmaticidade. Mas a pragmaticidade é também enganosa. Os economistas sempre chamam a atenção sobre a circunstância de que aquilo que deu certo num determinado período para um determinado país não significa que venha a dar certo se repetido agora. Não é? Tudo depende do contexto social, histórico, e de modo que essa verdade pragmática também não resiste a uma análise mais detida. Qual é a verdade, afinal de contas? Eu diria que sigo a linha do giro linguístico,
segundo a qual não existe verdade absoluta. Não existe um tribunal que, em última instância, diga, para o convencimento de todos e para a satisfação de todos, esse enunciado é verdadeiro e aquele é falso. Como não existe também um tribunal que diga que essa solução foi a justa e aquela foi a injusta. Nós sabemos que todos falam em nome da verdade. Mesmo quando mentem, falam em nome da verdade. A justiça é usada por todos. Num processo qualquer, a petição inicial termina com letras garrafais, justiça. Aí vem a outra parte, rebate todos os argumentos e o faz em nome em letras garrafais, justiça. O juiz decide em nome da justiça. A parte que recorre o faz em nome da justiça. O tribunal, às vezes, reforma a decisão de primeira instância em nome da justiça. E nós aí pensamos, nesse caso concreto, o caso está aqui, não é uma situação abstrata, é um caso concreto. Onde é que está a justiça? Há justiça para todos os gostos. Não é? Nós podemos escolher, eu fico com essa, eu fico com aquela. Mesmo aqueles vencidos em decisão do Supremo Tribunal Federal, nem por isso acolhem como justa a decisão proferida pelo egrégio tribunal. Muitas vezes todos nós acolhemos, que respeitamos a lei e as determinações do sistema. Mas quantas e quantas vezes nós reclamamos das decisões dos mais elevados tribunais, porque não operaram com justiça. E onde está quem é que vai resolver esse problema da justiça? Daquele que saiu magoado de um litígio judicial e não se conforma cumpre a lei, cumpre a determinação judicial, mas não se conforma com a justiça. A quem ele vai clamar? Existe um tribunal definitivo que fale sobre a justiça? Também não. Não existe sobre a verdade, não existe sobre a justiça e não existe sobre os valores todos. Esse é um problema axiológico. O estudo da verdade material no processo administrativo, com essas conotações que eu transmiti aos senhores, de que esse verdade material e formal já é um falar ligeiro, um falar superficial, que não desce às minúcias, que não segue uma trajetória científica. Então, essa colocação, processo, a verdade material ou formal, passa por esse problema. O próprio problema da verdade é um grande problema. É um ponto que divide a todos. E, para agravar a situação, eu devo dizer a todos os senhores que, lecionando lógica deôntica, eu chego à seguinte conclusão: se nós tirarmos a verdade por correspondência, que eu reconheço não resistir a uma análise mais apurada, mas se eu a retirar da lógica clássica, a lógica clássica se dissolve, se desarma, se decompõe. Ela vive em função da verdade por correspondência. E a lógica clássica, foi da lógica clássica que von Wright sistematizou a lógica deôntica. Então, vejam, desmontada a lógica clássica, desmontar-se-ia a lógica deôntica.
E os teoremas matemáticos e as construções da lógica em geral, da geometria, todas fundadas na verdade por coerência. Se eu tirar a verdade por coerência, tenho que abrir mão de todos esses sistemas de conhecimentos que prestaram os melhores serviços à humanidade. Por exemplo, a geometria vem medindo todos os espaços, é a ciência dos espaços, vem medindo todos os espaços durante toda a existência do ser humano. E isso é feito dentro de um clima de verdade por coerência. Então a questão fica mais difícil, porque vejo, nenhuma dessas verdades nos satisfaz inteiramente. E, no entanto, nós não podemos abrir mão delas, uma vez que elas são fundamentais para a estruturação de setores importantes do conhecimento do ser humano. Bem, superando esses aspectos da verdade material, da chamada verdade material, em oposição à verdade formal, nós temos a discussão processo administrativo ou procedimento administrativo. É uma questão que está de pé ainda. A velha posição de Frederico Marx, quando dizia que o processo só deve ser utilizado para os litígios que são compostos pelo judiciário, pela presença da relação processual, pela imutabilidade da coisa julgada, pela independência do juiz com relação às partes, e que procedimento, então, ficaria ligado ao direito administrativo, à discussão administrativo-tributária, por exemplo. Essa questão ainda está de pé. Quanto mais nós pudermos separar as palavras, utilizar palavras próprias, quanto mais nós pudermos fazer isso, quanto mais nós poderemos analisar, decompor, para estudar, para avançar os nossos conhecimentos. Mas a chamada verdade material no direito administrativo tributário ou no processo judicial tributário, ambas se baseiam nas provas. E eu quero dizer aqui aos senhores que fiquei impressionado com a força que a teoria das provas tem. Nenhum fato jurídico se constitui juridicamente se não for em atinência à teoria das provas. Quem domina a teoria das provas num determinado campo, esse alguém saberá certamente constituir, alterar e desconstituir fatos e situações jurídicas. Então, o primeiro impulso é: vamos estudar a teoria das provas. E eu orientei um trabalho que realmente revolucionou, no meu entender, a teoria das provas. É de uma professora da PUC, nossa colega Fabiana Tomé, que tratou a teoria das provas de uma forma muito interessante, inspirada pelas conquistas do giro linguístico, e trabalhou com as noções de prova, depois a morfologia da prova, a sintaxe da prova, como é que a prova, ela esmiuçou a prova, o ato de provar, como é que nós tomamos iniciativa de empreender uma prova. Como é que a prova aparece? A prova aparece com um fato alegado e depois uma série de enunciados
E1, E2, E3 até EN, que representam as provas de que aquele fato alegado procede, e se eu fizer essa alegação e juntar essas provas, e naturalmente as provas forem acolhidas por aquele que vai decidir, então eu tenho o fato constituído. O fato constituído depende dessa alegação e dessa conjunção de provas. E nesse estudo que ela faz, inspirado pela teoria comunicacional do direito, inspirado pela semiótica, inspirado por profundos conhecimentos e teoria geral do direito, aparecem uma série de questões muito simples, mas, por exemplo, a divisão das provas em diretas e indiretas, essa é uma classificação que não pode proceder, porque toda prova é indireta. O fato já se foi, o fato já se esgotou. Quem viu o fato, viu. Quem não viu, não verá mais aquele fato. Então, a prova direta não tem como existir. Só existem provas indiretas. Só existem vestígios, pistas, sinais de que aquele fato ocorreu. Só. Então vem a outra conclusão. Daí porque todas as provas sejam indiciárias. Os processualistas sempre trataram as provas indiciárias como provas de segunda categoria ou de terceira categoria. Não, isso são meros indícios. Mas o que não é indício? O DNA, que hoje é tido como uma prova consistente, o DNA, a confissão, que já foi tida como rainha das provas, ela é o fato mesmo? Não. É um indício do fato, um indício forte. A própria pessoa, o próprio agente confessando. Então, essas observações foram sendo feitas no meio do caminho. E vejam, eu estou no tema a verdade material no processo administrativo tributário. Essa verdade material, com aquelas observações que eu fiz, ela se estrutura sobre a teoria das provas. É com o auxílio das provas que nós chegamos às chamadas verdades materiais. Estudos como esse e interesses sobre este tema podem fazer dos processos chamados processos administrativos tributários um campo fecundo para uma reforma tributária. Se a União fizer uma reforma, um esforço de racionalização para o processo administrativo tributário assim chamado, se os estados o fizerem, se os municípios também o fizerem, esse é um grande passo e um passo factível, um passo possível e que não traz decréscimo de arrecadação. Pelo contrário, vai trazer uma celeridade maior na discussão das questões tributárias federais, estaduais e municipais. Eis um bom caminho para começarmos uma reforma, já que essas reformas grandiosas que querem fazer o IVA nacional, querem estruturar o IVA nacional, então mexer em todas as construções que já foram feitas pelo nosso sistema tributário.
Eu quero dizer a todos os senhores, eu faço com bastante, e procurarei fazer com bastante veemência, que a experiência jurídico-tributária brasileira é algo digno de nota. A nossa experiência tributária brasileira, ela pode ser, e ela tem sido usada por outros países, ela é vista com muita admiração, a experiência brasileira, as soluções que nós vamos encontrando, aquelas que vêm do próprio chão da sociedade brasileira, essa experiência é altamente respeitável, né? E tem servido de modelo até, de inspiração para outros países. Esta experiência pode ser muito bem aproveitada numa reforma como essa a que eu aludi, né? Essa experiência nos mostra de maneira eloquente que não haverá aquele decréscimo tão temido de arrecadação e que impede outros esforços de racionalização por parte dos secretários de Fazenda, secretários de Finanças e ministro da Fazenda. Não há esse problema com relação ao processo tributário administrativo. Não há esse problema. Muito bem. Eu sei das limitações de tempo, sei também do ritual pelo qual os congressos devem se pautar, e quero dizer aos senhores que fico muito grato de poder vir aqui à Bahia, a Salvador. Eu sou cidadão baiano, recebi o título de cidadão baiano e tenho, portanto, muito orgulho de ostentar esse título, de modo que agradeço muitíssimo a atenção de todos e cumprimento a direção desse congresso, cumprimento as autoridades, os professores aqui presentes e a todos os congressistas. Muito obrigado. Alô, alô. Agradecemos ao professor Paulo de Barros Carvalho pela sua sempre fecunda palestra.